Quem me roubou de minha terra não me trouxe só. Trouxe comigo meu saber, meus costumes, minha crença. Não alimentei ódio, não dei luz ao preconceito. Corpo escravizado, espírito livre. Não aprisionaram minha habilidade em colher na dor a vontade de resistir, me reinventar, de camuflar minha essência espiritual. Me deram outra vida, me deram outra família, me deram outro nome. Mas de África, guardei o sentimento de comunhão e fraternidade, o pensamento de união, de liberdade. Banto sou eu, é você, somos nós. Mushimazangue, Lundamamans. Coração de Deus guarda todas as coisas. Banto é todo aquele povo africano que vive do sul do Saara, né? Do Saara do Atlântico ao Índico. Para se ter uma ideia, a África tem 54 países. Até 2 anos atrás eram 53, agora com a divisão do Congo são 54. Algumas ilhas e alguns territórios. E a maior parte mesmo desses países estão onde se diz que é cultura banto, que foi uma designação dada por um holandês e depois confirmada por um alemão, né? Sem olhar a diversidade que existia, a multiplicidade que existia de seres e fazeres de todo aquele povo que estava no sul do Saara. Só em Angola tem 9 etnias principais. Lá se encontra o Bakongo, lá se encontra o Chokwe, lá se encontra o Ganguela, lá se encontra o Quanyama, lá se encontra o Mukubau, lá se encontra o Ovimbundo, que é o Umbundo, né? São cerca de 500 línguas, hoje consideradas 500 línguas, faladas em todo esse território. Mas entre essas línguas que mais se destacaram foram as línguas faladas no antigo reino de Ndongo e no reino do Congo. Que línguas são essas? O Kikongo, o Kimbundo e o Umbundo. São 3 línguas principais, são línguas litorâneas, tipologicamente muito próximas. Elas eram provenientes do mesmo tronco linguístico chamado proto-banto, que é falado no continente africano há mais de 5.000 anos. Intu significa pessoa, ser. E o prefixo ba é plural. Então, pessoas, seres, comunidade, sociedade. Então, quando se refere ao povo banto, ou aos povos bantos, porque são diversos, entendeu? Significa isso, não é uma etnia, não é uma raça, entendeu? É só para identificar que são irmãos falantes da mesma língua, provenientes do mesmo tronco linguístico. Do ponto de vista do pensamento, do que a gente pode chamar de filosofia dos povos bantus, há uma contribuição muito grande para nós, muito bonita, que a gente, nesse momento, considera ainda mais preciosa. Não é? Eu me refiro ao famoso conceito de Ubuntu,
que é a ideia da solidariedade que deve haver entre todos os humanos, não é? A ideia generosa da partilha, da consideração pelo outro. Isso é uma participação efetiva na construção do português que falamos, na construção da nossa cultura, na construção da nossa identidade brasileira. Catendê de Ladina, Luandê, meu catendê lá de Gina. Catendê de Ladina, Luandê, meu catendê lá de Gina. Catendê de Ladina, Luandê, meu catendê lá de Gina. Lutima oiana velha, ni equinhane, ni etoque vinelito. O coração humano não se contenta com pouco nem com muito. Nós não tivemos escravos, nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de povos que foram escravizados, é uma diferença muito grande de dizer isso. E esses povos escravizados foram trazidos para o Brasil a partir do século XVI até o fim do tráfico transatlântico, que foi em cerca de 1830, 1850, mais ou menos, no Brasil. Os bantus, a meu ver, eles deixaram heranças fantásticas, mas a herança que eu tenho uma enorme admiração, e eu acho que isso foi que fez a manutenção da nossa alma negra, do nosso espírito africano, no sentido mais poderoso, né? Que eles criaram a família brasileira. E eles não perderam o que trouxeram de mais importante do continente africano, o sentido da família, o sentido agregador. Eles conseguiram se reunir na senzala, mais tarde nos quilombos, e além de se acolherem mutuamente, ainda acolheram os indígenas e os brancos pobres. O povo banto se abrasileirou, ele se tornou brasileiro. E como o povo banto foi o povo que chegou primeiro e que ficou definitivamente mais de 300 anos, em maioria absoluta, as maiores contribuições que se tem do povo africano para o Brasil é do povo banto. Povos falantes das diversas línguas que pertencem ao tronco linguístico banto recriaram no Brasil diversas formas de comunidades, estabeleceram laços familiares, sem sombra de dúvida, de norte a sul do país. Está presente em todas as dimensões de nossa vida, podemos dizer assim, na dimensão religiosa, na sua coreografia magnífica, nas suas danças, na sua música, a musicalidade banto nos acompanha. Não existe nenhum idioma musical mais forte no Brasil do que o samba. E o samba tem uma raiz, não é? Banto óbvia, clara. A mesma coisa que aconteceu com o Joana d'Arc na França, que foi queimada em fogueira viva. A profetisa Quimpavita também foi queimada viva no Congo, porque quando os portugueses lá chegaram na época da Inquisição, século XVI, XVII, ela se disse católica, se batizou, como aqui todos os africanos que chegaram se batizavam também, mas fundou uma seita, a seita chamada dos Antonianos, daqueles que rezavam e seguiam as ordens de Santo Antônio. Ela colocou nesta seita traços e manifestações da sua cultura nativa, banto. E os portugueses viram isso como heresia e uma grande ameaça à Igreja Católica que estava sendo implantada lá. E os seus seguidores, acontecia com os seus seguidores, eles foram enviados como escravos para o Brasil e fundaram a Igreja do Rosário dos Pretos e fundaram todas as congregações do Rosário dos Pretos que existem hoje em todo o território brasileiro.
Mambo, magnata, Mimoitima, Kimungu, Sombo, Kupoia do Muataco. Questões do coração, a cabeça do homem não comporta. A tradição banto, ela se espalha, ela é muito rica, mas muito pouco conhecida, porque ela se misturou de uma forma muito profunda na experiência da vida brasileira. O Brasil, ele foi construído de uma forma extremamente importante sobre essa tradição banto, nas suas mais variadas formas. Isso é inegável. Muitas das experiências, das tradições populares, das festas, das formas de vestir, das comidas e a própria existência do candomblé, né? O próprio nome candomblé tem uma matriz banto importante. Os quilombos eram, na época da Rainha Nzinga, era o local de treinamento dos guerreiros jagas. Eram os guerreiros mais perigosos do continente africano, que eram de origem banto. Quando chegou aqui no Brasil, a conotação de quilombo já se deu de uma forma diferente. O quilombo passou a ser a terra dos sonhos, a terra da liberdade. A maior resistência que houve até hoje foram várias, mas as duas maiores. Uma foi Palmares e a outra foi a revolta dos malês. Em Palmares, quem era a liderança no início? Gangazumba. Depois que Gangazumba foi admoestado e fez as pazes com os portugueses, quem substituiu Gangazumba? O sobrinho dele, Zumbi. Os dois são bacongos, bantos. Precisa lembrar de Zumbi e lembrar de tantos quilombolas. Até a palavra quilombo a gente já está vendo que é uma palavra banto. São justamente esses Angolas e Congos que estiveram à frente dessa luta de resistência o tempo inteiro. Então, na mata, eles eram acolhidos pelo indígena. Por isso que o candomblé Congo-Angola no Brasil é o candomblé que tem um indígena como o primeiro ancestral, pelo acolhimento, pelo cuidado, pelo carinho e pela troca de saberes. Não é todo dia que a gente tem a felicidade de ter a ancestralidade batendo na nossa porta. Sejam bem-vindos. O camba era o nome que se davam às casas das chefias dos quilombos. São casas que ficavam no centro dos quilombos e que tinham uma escotilha onde eles subiam e dali eles viam tudo ao redor. Então, quando alguém chegava, ou qualquer inimigo, eles visualizavam logo e se preparavam para não sucumbir. Quando é que foi Palmares? 1635 a 1695, 60 anos. Nessa época não ouvimos falar de... Não, eram os bantos que aqui estavam. Indembureza, belequanda maiogue, bambulo sema, belequanda maiogue, indembureza. Mushima, Wari e Fula. Ah, se o coração fosse nariz. Quando eles vieram para cá, eles foram os responsáveis pela introdução do processo de agricultura, de mexer com a terra, das ferramentas, da enxada do ancinho.
da forja do ferro, entendeu? Eles é que foram os responsáveis por trazer isso tudo para cá. E é óbvio que quem mexe com a terra, planta. E é óbvio que quem planta, cozinha. Então daí vem a tradição culinária, porque a maioria das negras que ficavam na senzala, elas eram de origem banto. Nós entramos no supermercado, encontramos na área de hortifruti granjeiro, nós encontramos o quê? Maxixe, jiló, moranga, dendê, tudo isso veio de Angola para cá. Eu me alimentei praticamente o tempo todo de comida africana. E eu vejo que os ingredientes são os mesmos, as misturas são diferentes. Então é muito próximo, você tem aquela mistura, né, mas utilizando outros animais, às vezes você tem um milho, que eles estão ali o tempo todo utilizando o milho, mas lá o milho deles é batido mesmo e feito como é feito aqui nas casas de terreiro. E feijão, né? Coisas que a gente utiliza aqui o tempo todo, eles se alimentam lá e foi algo que assim que para mim eu me senti em casa, né? Porque a comida é muito parecida com a nossa comida, claro, é evidente. O candomblé se preocupa com 2 tipos de energia. A primeira energia é a energia espiritual, que você consegue se reabastecer, se fortalecer através da frequência, os rituais, através de uma série de fatores religiosos. E a outra parte que também te mantém em pé é o que você come, é o que você se alimenta. Você vai entrar numa cozinha. Se você não está com o seu coração bom, não entre. Porque você vai passar aquele amargor para a pessoa que vai comer aquilo que você fez. A responsabilidade da cozinha daqui do terreno do campo sempre foi das 3. Rosiane recebeu o carro de Tota Munambi, a Dina dela está manegando. Zambazan é quem mora comigo na casa, é quem está no dia a dia. E Raimunda, que é da Andaleci, que é a Macosa de Tandalunda e que também transita pela cozinha. Todas as casas de candomblé, pelo menos a maioria delas, agora no mês de junho, elas fazem a feijoada de Poço no Fundo, no meu caso, e Ogum na tradição iorubá. E essa feijoada, diz que ela teve origem no terreiro de seu Procópio de Ogunjá. Diz a lenda que ele fez uma feijoada, e aí, quando a feijoada estava pronta, chegou um filho de santo, daqueles que não vão ajudar, que não ficam na casa. E aí ele pegou e falou assim, olha, de castigo, ele não vai comer a feijoada. Quando o menino foi embora, o Ogum tomou o Procópio e falou assim, agora ele vai chamar o menino, vai fazer uma feijoada e oferecer a ele sozinho, porque comida de candomblé é para ser dividida com todo mundo, com quem faz, com quem não faz, com quem vem, com quem não vem. A feijoada de Ogum é isso que as pessoas muitas vezes fazem sem saber a origem, sem saber porquê, acham que é a comida do santo e fazem uma comida votiva. Eu estou permitindo essa filmagem aqui porque essa comida ela não é uma comida sagrada, não é uma comida votiva, é a comida que eu fui escolhido por Encontro para fazer. É a única vez, né, em todo o calendário de festa da casa que eu venho para a cozinha. Então, dentro da nossa crença, eu iniciei em 1975, foi no auge da repressão em Angola. Eu me lembro que nós rezávamos para Encontro no Mundo, pedindo que desse paz em Angola, que resolvesse a coisa da independência. E você vê, por que isso? Por que essa devolutiva da gente? Porque nós recebemos isso de lá. E hoje, o outro lado do oceano não tem mais nada para nos oferecer e nós, dentro dos terreiros de candomblé, conseguimos preservar isso que para nós é um tesouro.
Lemba, zambe a pongue para que não, o indo, indo. Lemba, zambe a pongue para que não, o indo, indo. Lemba, zambe a pongue para que não, o indo, indo. Mambo Nsi, Mambo Zâmbia. Voz da terra, voz de Deus. o indo, indo. Lemba, zambe a pongue para que não, o indo, indo. Cerca de uns 40 anos, eu tenho me dedicado a fazer pesquisas sobre línguas africanas no Brasil, nos dois lados do Atlântico, tanto na parte ocidental da África, na parte do Golfo do Benin e na África subsaariana, quanto no Brasil, onde a presença africana é notável e é bem marcante. Quais, então, as línguas que foram mais faladas no Brasil? As línguas da África subsaariana, as línguas do Golfo do Benin, onde o Yorubá é falado, e a língua Jeje também, a língua Fon, e as línguas de Angola, que são línguas de Angola e do Congo, que são línguas do grupo Bantu. A língua portuguesa só é falada desse jeito aqui no Brasil. Em todo lugar, em todo país que fala a língua portuguesa, fala o português de Portugal. Essa contribuição foi africana nas cozinhas das casas grandes. Entre o Kikongo e o Kimbunda, elas são muito parecidas, realmente muito parecidas, mas no Kikongo prevalece um Z, a pronúncia do Z, no lugar em que o Kimbunda parece a pronúncia do J. É o caso daquelas famosa cantiga de Jó. Que Jó é esse? Que escravos de Jó jogavam caxangá. Deixa o Jambelê ficar. Muito fácil. O Jó, esse Jó aí quer dizer casa. Se fosse de origem Kikongo, seria Inzó, os escravos de Inzó. Mas como é de origem Kimbundo, é os escravos de Jó. E quem é esse Zambelê? Esse Zambelê é exatamente aquele escravo de um único senhor, que serve a um único senhor. Todo brasileiro sabe cantar isso, em qualquer lugar onde eu chego, que eu falo nisso, uma das pessoas cantaram, todo mundo canta com a maior simplicidade, com a maior disposição, porque conhece a palavra. Eu não estou querendo dizer com isso que a contribuição é exclusivamente de origem banto. Existiram outras contribuições de etnias africanas para a cultura, a língua, a comida. Existiu uma influência do povo escravizado no Brasil muito grande e a gente tem essa herança. Guimarães Rosa chamou a atenção para o fato de que os nossos dicionários de português do Brasil são muito maiores do que os de Portugal, porque no português do Brasil nós incorporamos muitos vocabulário, expressões de línguas indígenas e das línguas africanas, né, dos falantes de línguas africanas que vieram para cá. Nesse caso, o banto, as línguas bantus deram um contributo extraordinário, né? Aqui na Bahia, então, os falantes baianos que foram mapeados mostram isso com absoluta clareza. O povo banto, ele influenciou muito mais no português aqui no Brasil, porque o português, quando ele viu que escravizar africanos bantos dava dinheiro, eles foram lá e colonizaram Angola. Quando os escravizados vinham, já vinham falando português, já vinham, sabe? Porque hoje a língua pátria, vamos dizer, em Angola é o português. Esses povos trouxeram o que para nós? Trouxeram só o que eles falavam? Não. Na história do português do Brasil, por exemplo, não há um só momento em que os povos africanos têm uma fala. Eles estão mudos, eles não dizem nada na história. E é esse levantamento que eu tenho feito, que eu tenho tenho dito há 40 anos que eu tenho chamado a atenção para essa invisibilidade das línguas africanas na construção do português do Brasil. E eles foram obrigados a falar esse português arcaico, esse português de Camões, de qualquer maneira, de qualquer forma. E, claro, que qualquer indivíduo que aprende uma língua estrangeira transfere para essa língua estrangeira que ele aprendeu os hábitos articulatórios da sua pronúncia nativa. Eu disse uma banda de maçã. Reggae. A palavra não é reggae, a palavra é reggae. Mas no Brasil, na pronúncia baiana e na pronúncia de Gilberto Gil, ficou reggae e até hoje nós cantamos reggae. Como houve uma coincidência no encontro
das línguas negro-africanas como o português arcaico, houve uma acomodação para mais ou para menos de africanização ou de aportuguesamento. Mas existe uma coisa fundamental que caracteriza o português do Brasil, onde quer que seja, onde que ele esteja. É o vocalismo, é a riqueza da pronúncia das vogais. Eu não entendo até hoje por que é que se insiste em dizer às crianças na escola que pneu tem uma sílaba quando não tem. Pneu tem 2 sílabas, é pneu. Na pronúncia portuguesa, que ninguém entende o que é um jogo, então tem uma sílaba. Ritmo. Quantas sílabas tem ritmo? Então a gramática normativa diz que ritmo tem 2 sílabas. Quando não tem, para a gente ele tem 3 sílabas, é ritmo e não ritmo. Isso se deve a quê? Se deve exatamente a essa coincidência na estrutura das línguas do grupo banto, que não tem, as línguas do grupo banto, as palavras não têm grupo consonantal, os grupos consonantais são desfeitos, porque nós pronunciamos todas as vogais, sempre, e onde não há vogal nós sempre colocamos, e às vezes enfatizamos até essa colocação. É o caso, por exemplo, de advogado, que muita gente diz advogado. O caçula, por exemplo, é a única palavra que existe no Brasil para dizer o filho menor, mais novo da família, é caçula. A palavra portuguesa lusitana é Benjamin. Benjamin, para a gente, virou interruptor de corrente elétrica, o T. Não é isso que é um Benjamin? Então, mas quem foi responsável por isso? Quem foi responsável por chamar de babá, o que até hoje nós chamamos cuidadora de criança, chama de babá, que é uma palavra do quimbundo, que quer dizer exatamente cuidadora de criança. Baba, o baba de futebol, quem foi que chamou isso de baba, que é uma palavra quimbundo também? Tudo veio de Angola. Nós vamos para a praia de canga, de tanga, de sunga, isso veio de Angola para cá. E quem foi responsável por tudo isso? Foi a mulher negra. Uma mulher negra dentro da casa senhorial, mulher negra como escrava de Jó, escrava doméstica, dentro da casa senhorial. Ela que foi responsável por tudo isso, foi essa mulher que, infelizmente, ainda não recebeu a dignidade que ela merece dentro da história do Brasil, da construção do Brasil. É um verdadeiro monumento linguístico dos terreiros Angola, que me atraiu muito, a chamada tabela, que é uma espécie de ofício religioso, né? Rezado em diferentes partes dos dias pelos nossos Angolas, que é um verdadeiro tesouro que ainda não foi, a meu ver, estudado nem explorado. Até porque existem dificuldades relacionadas com o sigilo religioso que protege esse tipo de oração. Likova likangazangue, muito limonho pode cutuyacó. Nó que Deus amarra, o homem não pode desamarrar. Uri defina meu caminhar, meu prosseguir, o que será, de quem será, do encanto, do encantado, a coluna, a G1, a coluna. A religião está presente em todo o princípio evolutivo da humanidade. Todos. Não existe povo que a religião não preceda o seu desenrolar natural. O estudo de Deus, quem quiser chame de Deus, quem quiser chame de natureza, quem quiser chame o que quiser, mas o estudo dessa força é a necessidade que nós temos de entender a natureza da qual nós fazemos parte, que nós somos o meio ambiente. Candomblé vem de candombilé, que significa lugar de oração. Os orixás são pessoas humanas que sobreviveram, são reis, rainhas, e os inquices não, os inquices são forças da natureza.
Então não tem uma representação antropomórfica. Quando se organizou o culto banto, que antes era candomblé de caboclo, na verdade, era batuque, como até hoje tem no Rio Grande do Sul. Então, quando se organizaram os cultos, os candomblés dito banto, que não existe candomblé congangola, chamado corretamente congangola, o que aconteceu? Eles precisavam, para se mostrar, para fazer essa apresentação de uma figura antropomórfica dos inquis, tomaram emprestado de quem? Dos iorubás. E os iorubás, por sua vez, tomaram emprestado as roupas, a parafernália, capacete, tudo de quem? Dos ibéricos, dos portugueses. Então, quer dizer, houve uma sucessão de empréstimos ou de apropriação de um para o outro, até que se formaram esses candomblés que representam realmente uma grande forma de resistência à escravidão, de resistência à intolerância, de resistência a toda a opressão, dando continuidade às suas culturas e aos seus traços de cultura naquilo que eles contribuíram para nos formar como brasileiros que somos hoje, com muito orgulho. As pessoas confundem muito o candomblé. Não é africano, o candomblé é brasileiro. A origem dele, a raiz é africana. Mas a forma de operar, foi necessário que houvesse uma série de reinvenções para que ele pudesse sobreviver no novo mundo. Então, o candomblé é brasileiro e de origem africana. Que, na verdade, no Brasil não existe candomblé banto. O que existe no Brasil são candomblés de raízes históricas trazidas do reino do Congo e do Indongo e que, mais tarde, essas raízes passaram a ser chamadas de bantu. Foram os terreiros de candomblé os responsáveis pela manutenção das tradições religiosas que aqui chegaram. Aqui na Bahia destaca-se, bem, tem o terreiro Tombenci, que é um dos mais antigos, de Lemba Mogi, né, que foi fundado por Maria Neném, no século XIX, e o terreiro mais recente, de muita importância, que é o terreiro no Campo, do Tatanselmo. Fora dos muros do candomblé, ninguém sabe nada também. E quando eu falo não saber nada, é você saber de você. Quem é você? Você é uma composição de raças, porque o brasileiro é essa mistura, não adianta. É o indígena que é o dono da terra, é o africano que veio construir e o europeu que veio mandar. E essa é a construção do brasileiro em si, então não adianta. Que dando a luz do tempo abençoe a todos. Os terreiros de candomblé são um lugar de acolhimento. Na época da ditadura, daquela confusão, o candomblé abrigou muita gente, acolheu muita gente. Hoje, os terreiros de candomblé, eu falo que ele é uma ponte entre a sociedade desassistida e o poder constituído. Religiosidade e cultura são coisas que se entrelaçam para o povo africano. Você não pode falar de determinadas coisas culturais sem você passar pelo viés religioso. Por quê? Porque o candomblé, por exemplo, não é uma religião de conversão. Ninguém se converte ao candomblé. O candomblé é uma religião de chamamento. A gente fala que as pessoas, elas são chamadas pelas suas divindades para irem para o candomblé, para estarem lá. Então elas vão com suas próprias pernas. Como é que nós viemos para aqui, escravizados, e trazemos conosco toda uma pedra basilar da nossa espiritualidade? Que hoje em dia é culto de Xangô mesmo, pedra basilar do culto de Xangô, verdadeiro axé, veio para a Bahia. Culto brasileiro da cultura de Odé, do rito de Odé, que nós chamamos no Queto de Oxóssi, veio para a Bahia. O de Agué veio para a Bahia. O de Azansum veio para a Bahia. Por que veio? Porque não ficou no seu local de origem. Assim como nós viemos escravizados, não viemos sozinhos. Viemos com a missão. Ali já não dá para ficar. Isso extrapola a nossa percepção de vida, né?
Afinal de contas, quem somos nós para poder falar do meio ambiente? Mas trouxemos esse axé e plantamos-lo aqui. Tanto sim que em 1977 ou 78, veio uma comitiva da Nigéria para ver o culto de Oxóssi aqui na Bahia, porque lá já não existia mais. Você não vê um processo de tombamento de um terreiro de candomblé como o tombamento de uma casa que morou uma autoridade lá no século não sei quando. Mas então como é que você não vai lutar para você poder salvaguardar isso? Esse memorial onde a gente está, a gente conta história desde o século XIX. Houve a perseguição policial na década de 20, todo mundo sabe que foi uma repressão horrorosa. Nós tivemos a felicidade de resgatar a cadeira do meu bisavô de santo, que ficou presa 95 anos. É o primeiro terreiro de candomblé que obteve uma peça que foi abstraída dessa forma truculenta e violenta. E hoje está no ambiente sagrado. Seja bem-vindo, meu filho. No próprio continente africano, as religiões que são praticadas por todas as etnias, elas têm como base o culto à ancestralidade. Porque é ali que reside toda a força do núcleo familiar. Porque as religiões lá, elas são concentradas no núcleo familiar biológico. Então é essa ancestralidade desse grupo é quem vai fortalecer, é que vai fazer com que as coisas aconteçam, é que vai acontecer aquela coisa da energia vital, da energia ancestral, da reposição da energia através do nascimento de uma criança dentro daquela comunidade. E quando veio para o Brasil e que precisou ser reinventada, o núcleo passou a ser um núcleo de família de santo. E às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é o pai de santo, mãe de santo, o primo de santo. Pensa que você está falando que é pai do santo, que é irmão do santo, não é. Quando fala fulano é meu pai de santo, se quer dizer que aquela pessoa não é meu pai biológico. Ele é meu pai voltado à minha religiosidade. Então, o culto ao ancestral, ele é extremamente importante dentro até do candomblé no Brasil. Os nossos antepassados bantus, eles simplesmente tentaram entender uma religião oficial que lhes era imposta, eles não tinham como rejeitá-la, não é? Era obrigatório, já chegava aqui, era batizado, ou era batizado às portas do tráfico, mas eles tentaram entender essa religião, tentaram usando como interpretante os seus próprios códigos religiosos. Isso deu resultados muito interessantes. A criatividade religiosa dos bantus é espantosa. Isso tudo eles tinham um princípio ecumênico. Que a gente possa conviver numa sociedade tão plural e tão diversa, cultural e religiosamente, em paz. Como nós poderemos manter a tradição para o futuro? Todo mundo quer se iniciar para ser pai de santo, para ser mãe de santo, e não é dessa maneira. Às vezes não é daquela forma que você vai contribuir para a manutenção da tradição. É o pessoal que se inicia, mas não entra em transe. Você se confirma como tata ou como macota. Então, na própria confirmação, você recebe uma missão. Você é tata quinçaba, vai cuidar das folhas. Você é cota mulambi, você vai cuidar da cozinha. Você é cota quididi, você vai cuidar das relações de paz e harmonia entre os irmãos de santo. Você é um tata chicarangoma, você vai cuidar de tocar. Você é um tata cocó, um tata quivonda, você vai cuidar das oferendas animais. Ou seja, cada um tem sua importância para a manutenção do que foi instituído dentro do candomblé. Ao contrário do que acontece com as chamadas religiões do livro, eles nunca partiram do princípio de eu estou certo, você está errado. Não é? Eles admitiam a coexistência de códigos diferentes e também tentavam entender outro tipo de prática religiosa. Então a gente tem que se lembrar
desse princípio, não é, que os nossos antepassados negros, os bantos em particular, nos trouxeram. É preciso diálogo, é preciso convivência, é preciso admitir que o outro pensa de modo diferente e pode estar certo. Tempo macuratile, tempo macuratate, jo macuria. Tempo macuratile, tempo macuratate, jo macuria. Culo Bukio Nisunya Mukati Muveze Kukanda. Fenômeno admirável, o do ovo. Carne por dentro, osso por fora. Tempo macuratile, tempo macuratate. Um brasileiro, sei lá, ele pode ser louro de olhos azuis, descendente de alemães, mas ele tem antepassados banto, queira ou não queira, porque na sua cultura tem um legado banto. O que o Brasil não sabe do que ele tem de banto é aquilo que ele não aceita. Há uma diferença. Como havia muita gente antigamente que era negro e não aceitava ser negro. Muita gente que era descendente de africano não aceitava o ser, mesmo nos tempos idos. Né? Porque o próprio africano mesmo aqui tinha também esse tipo de discriminação. Nós, brasileiros, nós somos herdeiros diretos dessa cultura banto. Entendeu? E é isso que nos deu uma certa africanidade e que deu ao povo banto no Brasil uma brasilidade, porque o povo banto se tornou brasileiro. O povo banto deixou para a gente muita coisa que tem uma essência poderosa, positiva. Quando você pensa, por exemplo, capoeira, né? Tem coisa mais bonita, mais plástica, né, do que capoeira. E sem pensar que capoeira é um ato de cuidado. Yeah! E a gente tava cantando. A capoeira, como elemento africano, ela traz para você o círculo. E nesse círculo se constrói uma unidade, aonde ali todo mundo tem que pensar por todos. Todo mundo tem que aprender por todos. E isso se transforma num círculo familiar. Ali naquele espaço, ninguém é melhor do que ninguém. A capoeira, ela dá esse sentido. Isso é um potencial da cultura banto. É hora, é hora. Capoeira é um instrumento completamente africano. Ela vem no corpo do africano, mas aquela, por conta do regime escravocrata muito cruel, a capoeira se transforma numa sagacidade, numa malandragem. A capoeira, ela dá a volta por cima e vira uma luta de liberdade, né? É uma palavra que vem do Tupi-Guarani, mas a sua instrumentalização de movimentação e o que ela traz consigo são elementos bantos. Ela, quando nasce como capoeira, um elemento primitivo. E com a criação da capoeira regional do Mestre Bimba, aí se traduz a capoeira de Angola, né? E nessa capoeira nós temos o atender. Como é que o pai chama o filho? Como é que a mãe? Na capoeira a gente faz os elementos, né, de chamada, para prestar atenção. Isso é uma forma de como é que você vai viver na roda de capoeira e como é que você vai viver na roda da vida. A música, ela é que nem a chuva, onde ela cai, ela toma a forma desse lugar. E durante um tempo que eu fiquei na África, eu fiquei pesquisando lá praticamente
40 dias em tribos africanas, até mesmo para poder fazer essa comparação, entender um pouquinho da nossa linguagem, da linguagem, né, como eu falo de formas, né, estou falando de formas. Então eu vejo que a influência, quando a gente fala isso aqui no Brasil, é 90% da nossa música, para não dizer 100% da música brasileira, tem o pé totalmente na África. Negra que se forma no Brasil é basicamente banto. Então, isso impregna a cultura brasileira de um sentido muito profundo, né? Inclusive nas misturas, ou seja, onde os elementos bantus se misturam com os indígenas, com os europeus. Então, a gente vê muitas confluências de musicalidades portuguesas com expressões bantu. Né? Porque os negros eles se apropriaram, na verdade, dos repertórios portugueses e transformaram do seu jeito. O mundo ele vem estudando muito a música africana, pela dificuldade que se tem de se entender a música africana. Né? Eu acho que a gente já entendeu praticamente tudo que se tinha que se entender da música europeia, entre aspas. Né? Mas isso está muito claro para a gente. Então, essa música está sendo redescoberta e o mais interessante, ela está sendo estudada e está sendo levada para as universidades como um estudo hoje de algo que é realmente muito complexo. Uma coisa que é muito interessante nessa cultura banto é que os elementos na capoeira musicados deu sentido a uma outra figura banto, também que é o samba, já modernizado no Rio de Janeiro, que muitos compositores começaram a levar isso para o seu cotidiano. E isso era contado em versos e prosas dentro de uma roda de diálogo familiar pelas tias ciatas, isso aí, já no Rio de Janeiro. Então, quando você fala, quando eu morrer, disse besouro, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E aí, Noel Rosa ouve isso e entende que isso pode ser musicado. E aí começa a cantar, quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela. E dá o nome como o autor, e que, na verdade, o autor real é Besouro Mangangá. O termo batuque é genérico. Aliás, todos os termos musicais que se usam, né, normalmente na mídia, até na academia, são muito genéricos e não abrangem na complexidade. Então, assim, batuque é isso. Não, batuque é um termo genérico que pode ser milhares de coisas, inclusive uma forma de candomblé no Rio Grande do Sul, né? Até esse termo samba, ele é muito impreciso. A gente entende como uma espécie de continuidade dos que foi chamado de batuque. Em algum momento no século XIX, a gente vê nos registros históricos, surgiu o termo samba. Então, o samba, o ato de sambar, né? É isso que importa. Ou seja, não é o samba, é o ato de sambar, né? Basta dizer isso, o Brasil sem samba, eu acho que ninguém reconhece, não é? Ninguém reconhece. Não? Então, isso é um legado deles. E é uma música que diz, quem não gosta de samba, e eu acrescento, brasileiro não é. Quitanda dende babá, bobo de locaru, batuque de gaiaga, samba no pé calunga. Quitanda dende babá, bobo de locaru, batuque de gaiaga, samba no pé calunga. É isso que nós temos de revelar, isso que nós temos de aplaudir, que nós temos de estudar. E dentro disso, dignificar a mulher negra africana dentro desse processo, como a grande mãe ancestral dos brasileiros. Um pedaço de mim é banto, sou benguela azul, sou zumbi. Hoje canto pra louvar meu santo e o quanto me permitir. Quitanda dende babá, bobó de locaruru, batuque
força de uma nação, batucando tambores em mim. Abençoa meu povo em Zambi, essa chama no meu coração. Abençoa meu povo em Zambi e preserva nossa tradição. Quitanda, dendê, babá, bobó, giló, caruru, batuque, ginga, iaiá, samba no pé calunga. Quitanda, dendê, babá, bobó, giló, caruru, batuque, ginga, iaiá, samba no pé calunga. Banto é o suor que aduba o país, mãe que amamentou os filhos seus. É o samba no pé na raiz, a mão acolhedora de Deus. Quitanda, dendê, babá, bobó, giló, caruru, batuque, ginga,